Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, trilhões de partículas invisíveis estão atravessando seu corpo, passando através das paredes da sua casa, atravessando a Terra inteira como se ela nem existisse. Essas partículas fantasma viajaram bilhões de anos-luz através do cosmos, carregando segredos dos eventos mais violentos e misteriosos do universo. E o mais incrível? Até poucos anos atrás, nós nem sabíamos como capturá-las. Mas isso mudou quando cientistas construíram algo absolutamente extraordinário no lugar mais inóspito da Terra, um telescópio gigantesco enterrado no gelo da Antártida, capaz de caçar essas partículas fantasma e revelar os mistérios mais profundos do cosmos. Esta é a história do IceCube, o observatório de neutrinos mais ambicioso já construído pela humanidade. Você já parou para pensar no que realmente significa ser invisível? Para os neutrinos, as partículas que vamos explorar hoje, ser invisível é muito mais do que simplesmente não poder ser visto. Eles são tão fantasmagóricos que podem atravessar a Terra inteira sem tocar em um único átomo. Imagine isso, uma partícula que entra pela sola do seu pé e sai pelo topo da sua cabeça, passando por todos os seus órgãos, ossos e células, sem interagir com absolutamente nada. Os neutrinos são uma das partículas fundamentais do universo, mas são completamente diferentes de tudo que conhecemos no nosso dia a dia. Eles não têm carga elétrica, sua massa é quase zero, e eles interagem tão pouco com a matéria que são praticamente impossíveis de detectar. Para você ter uma ideia da escala dessa dificuldade, imagine tentar pegar uma gota de chuva específica durante uma tempestade, mas essa gota é invisível, não faz barulho quando cai, e pode passar através da sua mão como se ela fosse feita de ar. Mas por que os cientistas se importam tanto com essas partículas esquivas? A resposta está no que elas podem nos contar sobre o universo. Os neutrinos são produzidos nos eventos mais extremos do cosmos, no coração das estrelas durante reações nucleares, em explosões de supernovas que liberam mais energia em segundos do que nosso Sol produzirá em toda a sua vida, e nos jatos relativísticos de buracos negros supermassivos que aceleram matéria a velocidades próximas à da luz. Quando uma estrela explode em uma supernova, por exemplo, ela libera 99% de sua energia na forma de neutrinos. Esses mensageiros cósmicos viajam pelo espaço em linha reta, sem serem desviados por campos magnéticos ou absorvidos por nuvens de poeira cósmica. Eles chegam até nós carregando informações puras sobre os eventos que os criaram, como cartas lacradas enviadas através do tempo e do espaço. Durante décadas, detectar neutrinos foi considerado uma tarefa quase impossível. O físico Wolfgang Pauli, que primeiro propôs a existência dessas partículas em 1930, chegou a dizer que havia feito algo terrível: propor uma partícula que nunca poderia ser detectada. Ele estava quase certo. A probabilidade de um neutrino interagir com a matéria é tão baixa que seria necessário um bloco de chumbo com anos-luz de espessura para ter uma chance razoável de parar um desses fantasmas cósmicos. Mas os cientistas são persistentes e, ao longo dos anos, desenvolveram técnicas cada vez mais sofisticadas para caçar essas partículas. A estratégia é simples em teoria, mas extremamente complexa na prática. Se você não pode parar os neutrinos facilmente, então você precisa de um detector gigantesco e de muito tempo. Muito tempo mesmo. Os primeiros detectores de neutrinos eram tanques enormes cheios de água ou outros líquidos, enterrados profundamente no subsolo para evitar interferências de outras partículas cósmicas. Mas mesmo assim, detectar neutrinos era como tentar ouvir um sussurro em meio a uma sinfonia tocada a todo volume. Era necessário algo revolucionário, algo que nunca havia sido tentado antes. No final dos anos 1980, um grupo de físicos teve uma ideia que parecia completamente maluca. E se usássemos o gelo da Antártida como detector? A princípio, isso soava absurdo. Como o gelo poderia detectar partículas subatômicas? Mas quanto mais eles pensavam sobre isso,
mas a ideia fazia sentido. O gelo antártico é extraordinariamente puro e transparente. Camadas e camadas de neve se acumularam ao longo de milhares de anos, criando um meio cristalino quase perfeito. Mais importante ainda, quando um neutrino finalmente decide interagir com a matéria, ele produz outras partículas carregadas que viajam através do gelo mais rápido do que a luz viaja nesse meio. Isso cria um fenômeno chamado radiação Cherenkov, uma luz azul brilhante que se espalha em um cone característico. Era como se a natureza tivesse preparado o cenário perfeito para a caça aos neutrinos. O gelo da Antártida não era apenas um meio de detecção, era o maior e mais puro detector de partículas que a Terra poderia oferecer. Mas transformar essa visão em realidade seria um dos maiores desafios de engenharia já enfrentados pela ciência. Construir um detector de neutrinos no Polo Sul não é como construir um prédio em uma cidade. Estamos falando do lugar mais remoto, frio e inóspito do planeta. As temperaturas podem chegar a 60 degrees Celsius. Os ventos podem ultrapassar 200 km/h. E durante o inverno antártico, o sol não nasce por meses. Além disso, qualquer equipamento ou material precisa ser transportado por aviões especiais, que só podem pousar em condições climáticas muito específicas. Mas os desafios técnicos eram ainda maiores que os logísticos. Como você perfura buracos perfeitamente retos, de mais de 2 quilômetros de profundidade no gelo? Como você instala equipamentos eletrônicos sensíveis em um ambiente onde eles ficarão enterrados para sempre? Como você garante que tudo funcione perfeitamente quando não há possibilidade de manutenção? A solução veio na forma de uma tecnologia de perfuração revolucionária. Os engenheiros desenvolveram um sistema que usa água quente sob alta pressão para derreter o gelo, criando furos de 60 centímetros de diâmetro que descem até 2.450 metros de profundidade. O processo era impressionante. A broca derretia o gelo a uma velocidade de 2 metros por minuto, criando um poço perfeitamente vertical em questão de horas. Mas a parte mais delicada vinha depois. Assim que um furo era completado, as equipes tinham apenas algumas horas antes que a água começasse a congelar novamente. Nesse tempo crítico, eles precisavam baixar cuidadosamente uma string, um cabo de mais de 2 km de comprimento, com 60 sensores ópticos espaçados a cada 17 metros. Cada sensor, chamado de DOM, Digital Optical Module, é uma esfera de vidro do tamanho de uma bola de basquete, contendo um tubo fotomultiplicador ultrassensível e toda a eletrônica necessária para detectar e processar sinais de luz. Quando você imagina o Ice Cube, não pense em um telescópio tradicional apontado para o céu. Pense em uma rede tridimensional gigantesca de sensores de luz, enterrada no gelo como uma cidade subterrânea invisível. São 86 strings dispostas em um padrão hexagonal, cada uma com 60 sensores, totalizando 5.160 olhos eletrônicos, esperando pacientemente por um flash de luz azul que pode durar apenas alguns nanosegundos. O detector completo ocupa um volume de 1 km cúbico. Imagine um cubo de gelo com 1 km de lado. É o maior detector de partículas já construído, e também um dos mais sensíveis. Cada DOM pode detectar um único fóton de luz, e o sistema como um todo pode reconstruir a trajetória de uma partícula com precisão incrível, determinando não apenas de onde ela veio, mas também quanta energia ela carregava. Mas o Ice Cube é mais do que apenas o detector principal. Na superfície, diretamente acima dos sensores enterrados, há o Ice Top, um array de 81 estações que detecta raios cósmicos que chegam do espaço. Essa combinação permite aos cientistas estudar tanto os neutrinos que vêm de baixo, depois de atravessar a Terra, quanto os raios cósmicos que vêm de cima. No centro do detector principal, há também o Deep Core, uma região mais densa de sensores que permite detectar neutrinos de menor energia. É como ter um microscópio dentro de um telescópio,
permitindo estudar diferentes tipos de fenômenos com o mesmo instrumento. Quando o IceCube foi finalmente concluído em dezembro de 2010, após 7 verões antárticos de construção intensa, ele imediatamente começou a revolucionar nossa compreensão do universo. Mas detectar neutrinos ainda é como procurar uma agulha em um palheiro do tamanho de uma galáxia. O detector registra milhões de eventos por dia, mas a grande maioria são raios cósmicos comuns, ou ruído eletrônico. Os verdadeiros neutrinos cósmicos de alta energia são raros, talvez alguns por dia em todo o detector. É aqui que entra a inteligência artificial e algoritmos sofisticados de análise de dados. Cada evento detectado gera um padrão único de luzes nos sensores, como uma impressão digital cósmica. Os computadores analisam esses padrões em tempo real, procurando as assinaturas características que indicam a passagem de um neutrino de alta energia. Quando um neutrino finalmente interage com o gelo, ele pode criar diferentes tipos de sinais. Às vezes produz uma trilha longa e reta de luz, indicando que foi criado um muon que viajou por centenas de metros através do detector. Outras vezes cria uma explosão esférica de luz, sugerindo que outras partículas foram produzidas na interação. Cada tipo de evento conta uma história diferente sobre o neutrino que o causou. Em 2013, o IceCube fez sua primeira grande descoberta, a detecção inequívoca de neutrinos de alta energia vindos do espaço profundo. Esses não eram neutrinos produzidos na atmosfera terrestre por raios cósmicos, mas verdadeiros mensageiros de eventos astrofísicos distantes. Foi como se a humanidade tivesse acabado de abrir um novo sentido, uma nova forma de perceber o universo. Mas a descoberta mais espetacular veio em 2017. Em 22 de setembro daquele ano, o IceCube detectou um neutrino extremamente energético vindo da direção da constelação de Órion. Em questão de minutos, um alerta automático foi enviado para observatórios ao redor do mundo. Telescópios ópticos, de raios X e de raios gama se voltaram para aquela região do céu. E o que encontraram foi extraordinário. Um blazar, uma galáxia distante com um buraco negro supermassivo em seu centro, estava em um estado de atividade extrema. Pela primeira vez na história, os cientistas conseguiram rastrear um neutrino cósmico até sua fonte. Era como se tivéssemos finalmente conseguido ler uma das cartas que o universo vinha nos enviando há bilhões de anos. O blazar TXS 0506 BLOA056, localizado a 4 bilhões de anos-luz de distância, estava acelerando prótons a energias inimagináveis e os lançando em nossa direção em jatos relativísticos. Mas vamos falar um pouco sobre como é realmente trabalhar no IceCube. Imagine acordar todos os dias em um lugar onde a temperatura externa pode chegar a 60 °C, onde o vento pode derrubar uma pessoa e onde durante meses o sol simplesmente não existe. A estação Amundsen Scott, onde fica o laboratório do IceCube, é literalmente o fim do mundo. Os cientistas e técnicos que trabalham lá durante o verão antártico enfrentam desafios que vão muito além da ciência. Cada ferramenta precisa ser aquecida antes do uso, senão ela pode quebrar como vidro. Os computadores precisam de sistemas de aquecimento especiais para funcionar. E se algo der errado com o equipamento, não há como chamar um técnico. Você precisa resolver o problema com o que tem à mão. Durante o inverno antártico, apenas uma pequena equipe permanece na estação, completamente isolada do resto do mundo. Não há voos, não há entregas, não há evacuações médicas de emergência. É como viver em uma estação espacial, mas na Terra. Esses heróis anônimos da ciência mantêm o IceCube funcionando 24 horas por dia, 365 dias por ano, garantindo que nenhum neutrino passe despercebido. Para você ter uma ideia da escala impressionante do IceCube, vamos falar de números. O detector processa cerca de 2.700 eventos por segundo, isso mesmo, mais de 2.000 sinais luminosos detectados a cada segundo. Desses, apenas alguns poucos por dia são realmente neutrinos cósmicos de alta energia.
É como procurar algumas pérolas específicas em um oceano de areia. O sistema de computação do IceCube processa cerca de 1 terabyte de dados por dia. Para colocar isso em perspectiva, seria como assistir a 200 filmes em alta definição todos os dias. Esses dados são analisados em tempo real por algoritmos sofisticados que podem identificar padrões suspeitos em microsegundos e enviar alertas para telescópios ao redor do mundo. A energia dos neutrinos detectados pelo IceCube pode ser milhões de vezes maior que a energia produzida pelo maior acelerador de partículas da Terra, o LHC. Estamos falando de partículas individuais carregando energia suficiente para acender uma lâmpada por alguns segundos. É difícil imaginar que processos naturais podem acelerar partículas a essas energias extremas. Uma das descobertas mais fascinantes do IceCube foi perceber como os neutrinos estão conectados a outros fenômenos cósmicos que já conhecíamos. Quando o detector identificou a fonte do neutrino em 2017, não foi apenas uma descoberta isolada, foi a confirmação de que vivemos em um universo interconectado de formas que mal começamos a compreender. Aquele blazar distante não estava apenas produzindo neutrinos, ele também estava emitindo raios gama de altíssima energia, ondas de rádio e luz visível. Era como se o universo estivesse nos enviando a mesma mensagem através de diferentes canais, e finalmente conseguimos sintonizar todos eles ao mesmo tempo. Isso deu início ao que chamamos de astronomia multimensageira, onde combinamos informações de neutrinos, luz, ondas gravitacionais e raios cósmicos para ter uma visão completa dos eventos cósmicos. Mas o IceCube não estuda apenas neutrinos de fontes distantes. Ele também detecta neutrinos produzidos bem pertinho de nós, no coração do nosso próprio Sol. A cada segundo, o Sol produz trilhões e trilhões de neutrinos através das reações de fusão nuclear que mantém nossa estrela brilhando. Esses neutrinos viajam do centro do Sol até a superfície em apenas 2 segundos, enquanto a luz produzida nas mesmas reações leva milhares de anos para fazer a mesma jornada. Isso significa que os neutrinos solares que detectamos hoje foram produzidos há apenas 8 minutos, enquanto a luz solar que vemos foi produzida há milhares de anos. É como se pudéssemos ver o Sol em tempo real através dos neutrinos, enquanto a luz nos mostra como ele era no passado distante. O sucesso do IceCube abriu as portas para uma nova era da astronomia. Pela primeira vez, temos uma forma de estudar o universo que não depende da luz eletromagnética. Os neutrinos nos permitem ver através de nuvens de poeira cósmica, através de campos magnéticos intensos e até mesmo através do tempo, já que eles viajam quase à velocidade da luz desde suas fontes distantes. Mas o IceCube é apenas o começo. Os cientistas já estão planejando detectores ainda maiores e mais sensíveis. O IceCube Gen 2 será 10 vezes maior que o detector atual, ocupando um volume de 10 quilômetros cúbicos de gelo antártico. Outros projetos, como o KM3NeT, no mar Mediterrâneo, usarão a água do mar como meio de detecção. Esses futuros detectores não apenas encontrarão mais neutrinos, mas também neutrinos de energias ainda mais extremas. Eles nos permitirão estudar os buracos negros mais massivos do universo, as explosões de raios gama mais poderosas, e talvez até mesmo fenômenos que ainda nem imaginamos. O projeto IceCube Gen 2 planeja expandir o detector atual para um volume de 10 quilômetros cúbicos, tornando-o 10 vezes mais sensível. Isso permitirá detectar neutrinos de energias ainda mais extremas e de fontes ainda mais distantes. Outros países estão desenvolvendo seus próprios detectores de neutrinos em ambientes únicos. O projeto KM3NeT está construindo detectores no fundo do mar Mediterrâneo, aproveitando a água cristalina para criar um laboratório subaquático. No Japão, o detector Super Kamiokande usa 50.000 toneladas de água ultrapura em uma caverna subterrânea para estudar neutrinos de menor energia. Cada um desses detectores tem suas próprias vantagens e especialidades.
mas todos compartilham o mesmo objetivo: desvendar os mistérios das partículas mais esquivas do universo e usar essas informações para compreender melhor como o cosmos funciona em suas escalas mais extremas. O que torna a astronomia de neutrinos tão especial é que ela nos dá acesso a informações que simplesmente não podemos obter de nenhuma outra forma. Quando uma estrela explode em uma supernova, por exemplo, a luz que vemos é produzida nas camadas externas da explosão. Mas os neutrinos são criados no próprio coração da estrela moribunda, carregando informações diretas sobre os processos nucleares mais extremos do universo. Da mesma forma, quando estudamos buracos negros através da luz, vemos apenas o que acontece em suas proximidades. Mas os neutrinos podem nos contar sobre os processos que acontecem muito mais perto do horizonte de eventos, onde a matéria é acelerada a velocidades relativísticas antes de desaparecer para sempre. É como se tivéssemos passado toda a nossa história olhando para o universo através de uma única janela, e de repente descobríssemos que existem outras janelas, cada uma oferecendo uma vista completamente diferente da mesma paisagem cósmica. Hoje, enquanto você assiste a este vídeo, o IceCube continua sua vigília silenciosa no Polo Sul. Seus sensores permanecem alertas, esperando pelo próximo flash de luz azul que pode revelar segredos de galáxias distantes ou de eventos que aconteceram quando o universo era jovem. Cada neutrino detectado é uma vitória contra as probabilidades astronômicas. É o resultado de décadas de trabalho de centenas de cientistas e engenheiros que se recusaram a aceitar que algumas coisas são impossíveis de detectar. Eles transformaram o lugar mais inóspito da Terra no laboratório mais avançado para estudar as partículas mais esquivas do universo. E o mais incrível é que estamos apenas no começo dessa jornada. Cada descoberta do IceCube levanta novas questões, aponta para novos mistérios que precisam ser desvendados. Os neutrinos estão nos ensinando que o universo é ainda mais estranho e maravilhoso do que jamais imaginamos. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que há muito mais acontecendo do que seus olhos podem ver. Trilhões de partículas fantasma estão chovendo sobre você neste exato momento, carregando histórias de explosões estelares, buracos negros devoradores de matéria e eventos tão energéticos que desafiam nossa compreensão da física. E em algum lugar no gelo da Antártida, um exército de sensores eletrônicos continua sua caça paciente, esperando capturar essas partículas fantasma e revelar os segredos mais profundos do cosmos. É uma das aventuras científicas mais ambiciosas da humanidade, e estamos apenas começando a descobrir aonde ela nos levará. Se você ficou fascinado por essa incrível jornada científica, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre os mistérios do universo. E já que estamos falando de descobertas revolucionárias, que tal assistir ao nosso próximo vídeo sobre como os cientistas estão usando ondas gravitacionais para ouvir o universo? É outra forma completamente nova de explorar o cosmos que você não vai querer perder. Muito obrigado por assistir, e até a próxima aventura cósmica.